a maior habilidade que a gente precisa ter na vida para qualquer coisa, principalmente nos negócios, é saber lidar com gente. E aí, pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast, e hoje com um convidado super especial, uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo aqui e estava aqui em São Paulo e ele veio. Rafael Machado, presidente do CRC do Rio de Janeiro, dono do escritório de contabilidade. Gente, o escritório de contabilidade dele é um sonho. Não fique com ciúmes dos demais contadores que nos assistem, mas não vi ainda estrutura que nem o escritório dele. E ele vai aqui contar a trajetória dele, vai falar sobre contabilidade, futuro da contabilidade, o que aconteceu, o que vai acontecer. Rafael, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que sua vida é uma correria. Obrigada por ter vindo até aqui e aceito esse convite aqui na DPG, viu? Ô Marta, primeiro eu que te agradeço pelo convite. Eu sempre digo que falar de contabilidade pra gente é o nosso dia a dia, é muito bom, é muito fácil, ainda mais com pessoas como você, que trabalham sempre em prol da contabilidade, promover a valorização da contabilidade, ajudar os contadores com marketing, que isso é muito importante. Então, obrigado e eu estou à tua disposição. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, tá? E, Rafael, bora lá. Marta Sincera Cast, vocês vão ter umas perguntinhas aí meio difícil, viu? Você é novo. Então, assim, aparentemente, você é novo. Me conta um pouquinho da tua trajetória na contabilidade. Por que o Rafael resolveu ser contador, montar um escritório de contabilidade, enfim. Me conta um pouquinho dessa história. Então, sou novo porque eu comecei novo, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar... Assim, o meu irmão, a nossa infância era difícil. A gente tinha... Meu pai era muito pobre. Nós éramos muito pobres. E o meu irmão, ele começou a fazer técnico de contabilidade. Certo. No Senac, na época, o segundo grau. Que era segundo grau, agora ensino médio. E aí eu falei, porra... E ele comecei a ver, meu irmão 4 anos mais velho. E aí quando chegou a minha vez, eu falei assim, eu vou fazer também. E aí fiz lá a provinha, passei, fui fazer técnico de contabilidade, mas não sabia nem o que era contabilidade, não tinha... E quando eu cheguei no curso técnico de contabilidade, primeiro, eu pensava assim, pô, isso aqui é meio chato. E aí o que aconteceu? O meu irmão e eu tinha um escritório de contabilidade do outro lado da rua, de onde a gente morava. E a dona do escritório chamou a gente para trabalhar lá. E aí meu irmão trabalhava lá na contabilidade e eu era boy. Ali tinha 15 anos e era boy. Então, eu estava no primeiro ano do técnico de contabilidade, eu era boy. Só que eu era um cara interessado, né? Quando eu entrei, eu falei, pô, isso aqui é legal. Aí eu comecei a entender, pô, como é que faz a contabilidade. Aí comecei a linkar com o curso técnico de contabilidade. O curso técnico de contabilidade naquela época era muito bom. A gente era obrigado, por exemplo, a fazer datilografia. Isso para mim fez muita diferença, até hoje faz. A gente tinha o OTC, que era... Organização e Técnicas Comerciais, que era abertura de empresa, né? E aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu falei, pô, vou me dedicar aqui. Aí comecei a aprender contabilidade e me dedicar no colégio. Quando chegou no final do ano, a dona do escritório falou, eu vou te botar aqui para fazer contabilidade. Você quer? Eu falei, quero. Claro, pô. E aí comecei a trabalhar na contabilidade dos próximos anos. E aí na esquina da nossa rua tinha um escritório de contabilidade começando, né? E o dono desse escritório chamava eu e meu irmão para fazer lá como ele tinha 2 padarias, ele não sabia fazer contabilidade, a gente fazia lá sábado a contabilidade daquelas 2 padarias, a gente ganhava um dinheirinho ali. E aí o escritório começou a passar por dificuldade financeira e o escritório, a gente vai ter que sair. E a gente saiu. Então o dono desse escritório da esquina chamou a gente para montar um escritório. E o meu irmão ia ser sócio do escritório. Só que o que aconteceu? Meu irmão estava no processo seletivo da KPMG. E aí ele foi chamado. E aí fui eu. E aí levei meu computador, a gente montou o escritório. Eu tinha 18 anos. Tinha acabado o curso técnico de contabilidade. E a gente abriu o escritório de contabilidade com 2 padarias. Num bairro do subúrbio. E aí a gente começou. E aí logo no primeiro ano, quando... Eu vi lá, fui fazer o imposto de renda de um cliente, falei, pô, esse cara tem 10 imóveis aqui, essa imobiliária faz negócio tudo bagunçado. Aí a gente chamou o cliente e falou, pô, você não quer que a gente faça a administração desses imóveis? Ele, pô, quero. E aí eu falei, pô, como é que eu faço isso de forma legal? Tem que tirar o Cresce. Aí eu tava no primeiro período de ciências contábeis e fui fazer o Cresce. E aí tirei o Cresce e a gente abriu ali a administradora de imóveis. E a gente começou a pegar mais imóveis. E eu percebi que a brincadeira era legal, porque...
todos os imóveis que a gente ia mostrar, que era galpão, que era sala comercial, a gente acabava fechando ali a contabilidade daquela empresa que estava indo para lá. Eu falei, pô, isso aqui é uma atividade boa. E aí a gente começou. E aí e a gente foi pegando mais clientes, e eu fui vendo assim, pô, naquela época, mesmo microempresa, precisava do visto do advogado no contrato social. E a gente pagava um advogado para fazer isso. E o cliente não reclamava. Aí tinha ação trabalhista, tem que contratar um advogado. O cliente não reclamava. Aí tem impugnação de auto de infração, tem que contratar um advogado. O cliente não reclamava. Eu ficava olhando aquilo, eu falei, pô, quando eu acabar ciências contábeis, eu vou emendar direito. Já vou fazer de uma vez. Eu vou fazer isso. E aí emendei. Aí acabou ciências contábeis, emendei direito, a gente foi... E o meu sócio fez o oposto, né? Ele fez direito, depois contábeis. E aí a gente abriu a empresa de advocacia. E aí, a advocacia também é muito legal. Porque assim, quando você atende imagina, vem uma empresa aqui, você está atendendo um empresário, uma ação trabalhista, você não vai falar, você fala assim, pô, você pagou errado realmente. A convenção, ó, você pagou errado. Quando você fala pagou errado, ele pensa, pô, se eu paguei errado, alguém fez isso aí. Quem é que fez? Pô, e ele vê que o nosso carro-chefe ali, a contabilidade, acabava trazendo clientes pelas ações trabalhistas. Isso. Aí quando a gente fazia ação tributária, é a mesma coisa. Se tem erro, foi autuado, alguém errou. Quem apura esse imposto aí? Quem faz essas... Então, o que eu percebi no caminho? Que o direito e a administração de imóveis, eles traziam muitos clientes para a gente. E vice-versa, porque se você tinha uma carteira aqui de contabilidade, você também podia... O cara que tem uma empresa, ele casa, ele separa, ele compra coisas, ele tem conflitos. Então, a gente conseguia levar. Só que lá em 2000, isso foi em 2001 que a gente abriu a empresa. Em 2003, já com a administradora, o que eu percebi? Não sei se você sabe, quando você aluga um imóvel, o inquilino, ele é obrigado a fazer um seguro de incêndio. Mas é como se o imóvel é seu e eu estou alugando. Certo. É como se eu tivesse que te dar uma garantia de que se aquele imóvel pegar fogo, o seguro vai pagar. Está na lei do inquilinato. Então, e a gente tinha seguro fiança, a gente tinha os seguros e planos de saúde dos nossos clientes. Eu falei, pô, não vou mais mandar isso para o banco, não. Vou pesquisar. 2003. Como é que eu faço para a gente ter uma corretora de seguros? E aí fui estudar. Aí vi que você tinha que fazer como faculdade, né? Era de 8 a meio-dia, todo dia, o ano inteiro, na FUNENSEG, que é a Fundação Nacional Escola de Seguros. E aí você estudava lá, eram semestres, e você tinha as provas. E eu fui estudar aquilo e concluí. Aí peguei lá minha SUSEP de seguro todos os ramos e a gente abriu a corretora de seguros. E aí ali a gente já conseguia fazer os seguros de toda a nossa administração de imóveis e dos nossos clientes da contabilidade, seguro incêndio, seguro conteúdo. E aí a gente foi. E aí quando terminei direito, eu já tinha um administrador de imóveis, uma empresa de contabilidade, um escritório de advocacia. Aí eu pensava assim, pô, eu tenho que entender mais sobre gestão, sobre administração. Mas isso veio assim, isso você sempre foi uma pessoa que correu atrás desse conhecimento, porque ó, você está me falando sobre hub de negócios, que a gente começou a ouvir na contabilidade tem uns 5 anos, de 5 anos para cá que começou a bater forte esse movimento de hub de negócio. Você em 2001 já começou a ter essa visão, como que foi essa virada de chave para você? A virada de chave foi na FUNENSEG. Eu tinha um professor paulista chamado Atina, nunca mais vi, mas esse cara mudou minha vida. Porque quando eu estava estudando, eu já tinha essa mentalidade, né? De vender lá em 2001, com 19, 20 anos, de vender mais para o mesmo cliente. Então, quando eu fiz uma matéria com a Tina, que eu não lembro, acho que foi seguro de vida. E ele, na brincadeira lá fora, ele falou assim, porra, tem um livro que ele brincava muito, ó, quem quiser ler, dá para ler num dia. Quem não quiser não lê. Aí ele deu o nome do livro, eu quando saí da FUNENSEG, eu já passei na livraria e comprei. O nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu li esse livro, graças a Deus, com 19 ou 20 anos, eu não lembro agora a idade que eu tinha, mas era 19 ou 20. E esse livro, se você pegar esse livro, cada vez que você lê ele, você vai ter uma visão diferente. E naquela primeira vez que eu li, a minha visão era o seguinte, que é diferente se eu ler agora. A minha visão era o seguinte, eu tenho esse queijo aqui, essa reserva de queijo que é a contabilidade,
mas em algum momento eu posso passar dificuldade nela. Então tem que ter outras reservas de queijo, outras atividades com o mesmo cliente. E ali eu já fui pensando nisso, como eu podia agregar valor para o nosso cliente com outros serviços que desse para encaixar ali, e que eu pudesse garantir que lá na frente eu não teria problema se eu passasse dificuldade financeira com aquela determinada atividade ali. Eu tenho outras. E aí eu fui fazendo isso. E aí quando eu termino direito, eu penso assim, pô, não é possível que... Eu sempre li muito estatística de empresas. Eu gosto disso. Eu gosto de empreendedorismo. Então, sempre o Sebrae. Você lia Sebrae, 80% das pequenas e médias empresas quebram nos 2 primeiros anos por conta de gestão financeira, má gestão. Aí eu falo assim, pô, não é possível que daqui a alguns anos o CRA não vai fomentar isso. A gente não vai ter empresas, escritórios de administração para o cara dar consultoria para esses caras, da parte administrativa. Sim. E naquela época eu tinha alguns clientes que participavam de licitação e que precisava ter um administrador. E aí eu falei assim, pô, vou fazer administração. E aí fui ver a equivalência. Eu não precisei nem usar a grade de direito. Com a equivalência de ciências contábeis, eu consegui fazer administração em 2 anos. Aí eu fiz contábeis 4 anos, direito 4,5 e administração 2 anos. Foi isso. Aí quando termina a administração, a gente abriu uma empresa de consultoria e BPO financeiro. E a gente ficou trabalhando assim. Aí depois veio o certificado digital, que só dava trabalho e a gente não ganhava dinheiro. A gente desenvolveu uma operação. E aí na frente, o que aconteceu? Um dos nossos clientes, ele virou síndico. E ele veio, pô, me ajuda aí. Eu tô com esse desafio, virei síndico. E aí o que eu fui ver? Nós fomos ver, né? Pô, sim, a administração de condomínios, ela é exatamente a nossa formação. Ela é multidisciplinar. Ela é contabilidade, porque tem fiscal, DP e contábil. Ela é a parte administrativa, tesouraria, porque você faz o financeiro do condomínio, o terceirizo financeiro, mas é o que é o maior trabalho. E ela tem a parte jurídica, que é a assembleia. Falei, pô, vamos fazer isso aí, vamos apoiar ele, vamos fazer. E a gente começou ali a administrar condomínio, porque quando você administra condomínio, você faz folha de pagamento, você faz retenção de impostos, você faz fluxo de caixa. Então, a gente começou a administrar condomínio e foi pegando alguns condomínios, inclusive o lá que está a nossa sede. E aí a gente foi trabalhando e pensando sempre na frente, né? Quando veio a pandemia, 2020, a gente tinha espaço e eu não gosto de ficar em casa. Ficar em casa, eu falava assim, porra, cara, tem que fazer alguma coisa, tá todo mundo em casa desesperado. Eu falei, pô, não consigo. Aí eu liguei pro pessoal, os pedreiros, que são meus braços, né? Falei pra eles assim, ó, vou fazer uma obra. Aí, pô, na pandemia, vamos fazer, essa é a hora, não tem ninguém no escritório, a gente pode quebrar à vontade. E aí a gente tinha uma sala do lado da nossa recepção, onde era a recepção do escritório. A gente tinha 5 salas pra cá. E a recepção era a primeira. E aqui, vagou essa sala aqui. Aí eu aluguei ela, aí fui lá com eles pra gente ver. Aí quando chegou lá, já quebra isso aqui. A gente quebrou já a divisória pra outra sala. Falei, aqui vai ser o estúdio de podcast. Em vez de ficar em casa, a gente vai gerar conteúdo. E a gente montou um estúdio lá e começamos a gravar. E aí depois voltou da pandemia, né? E aí o que eu percebi? Eu falei assim, pô, isso aqui a gente vai vender sem vender. Pô, mas como assim? Ó, você imagina se eu bater lá na porta da Marta e falar assim, Marta, eu quero te oferecer contabilidade. A Marta, não, já tem contador. Obrigado, Rafael. Agora eu vou falar pra Marta assim, Marta, eu quero te convidar para você contar a história do teu negócio lá no meu podcast. Outra coisa. Pronto. E aí o que eu percebi? Eu percebi assim, pô, podcast é legal, porque você pode... Você vê da Disney agora. Você pode fazer igual a Disney. Pô, mas como assim? Todas as vezes, quando você vai na Disney, quando você sai de qualquer brinquedo, você sai aonde? Uma loja. Exatamente. Você cai dentro de uma loja que tem uns produtinhos ali. Então, o que eu pensei? Pô, o que a gente vai fazer? A gente monta um podcast, a gente manda fazer um porta-retrato do podcast bonito, manda fazer brinde do podcast, e todas as pessoas que a gente chegar aqui, o cara vai entrar aqui, vai tirar foto, quando acabar o podcast já tá com um porta-retrato aqui, ele vai ficar todo feliz. E a gente vai encantar o nosso cliente. E aí o que vai acontecer? Você tem 1 hora, 1 hora e meia ali para perguntar para ele tudo que você quiser para
colher informação para você vender para ele no final. Você que está perguntando. Ele vai te dar todas as informações, ele vai estar ali feliz, que ele está contando a história da empresa dele, todo mundo fica feliz. E no final, ele vai ficar encantado com aquilo e ele vai acabar querendo se vincular a você de alguma forma, porque inverte. Que sacada, hein? Inverte o relacionamento. Ele que quer fazer relacionamento contigo para ele voltar. É isso aí. E aí o pessoal, então vamos. Aí começamos a fazer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que não só acontecia isso. Para mim, e depois a gente mandava 3 pílulas dele falando com a nossa logo lá do podcast, para ele ficar feliz na semana seguinte. Aí quando a gente ia para reunião com eles, antes, né, eu falava assim, eu explicava isso, exatamente o que eu tô te falando, eu falava pro cliente, que a gente chamou ali. E eu falava assim, a gente tem o durante e o depois, que você vai receber e tal. Aí eu falava assim, não é só o durante e o depois, é o antes. O antes? Porque há uma semana, a minha fotinho lá na minha rede social, aquela arte que eu vou participar de um podcast. Isso aí. Aí eu falei, é verdade. Essa eu não tinha, é verdade. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que os clientes chegavam lá, aí eu falei assim, não, agora eu vou começar a chamar clientes nossos, porque em algum momento ali da nossa conversa ele vai fazer uma validação social nossa. Exato. Ele vai dizer onde a gente entrou, o que a gente ajudou. E comecei a fazer isso. É que eu percebi que os clientes falam, cara, eu quero um podcast pra mim. E aí virou um negócio. Falei, legal. Aí veio o pessoal do futebol, começou a gravar lá. Eu falei, isso aqui virou um negócio. E a gente começou a alugar o estúdio. E olha que legal. Quando você aluga o estúdio para empresários, vão empresários lá gravar e levam outros empresários que jamais iriam lá, que você jamais iria conhecer. Isso aí. Né? E quando esse cara que grava lá, ele abre a rede dele, ele tá abrindo a rede dele pro teu estúdio. Sim. Né? Onde é que você gravou? Que estúdio bonito e tal. E aí isso começou. E aí eu ficava pensando, E aí o nosso escritório bonito, a gente tinha feito obra na pandemia, tinha feito um estúdio, investido no estúdio. E eu sempre pensando na frente. Falei assim, eu preciso mudar. Preciso pegar alguma coisa no zero pra gente fazer um projeto e a gente conseguir encaixar a nossa ideia de negócio, porque nessas salas aqui é legal, só que eu não tenho amplitude, só que eu não consigo ver tudo, só que o cara tá na recepção e o estúdio aqui do lado, ele não passa pelo escritório, então eu quero criar um outro cenário. E aí alguns falam, tu é maluco, tu vai... Eu falei, cara, vai dar certo. E você imagina, 6, 7 salas, cada uma um proprietário. A gente quebrou tudo, então tinha que devolver do jeito que estava. E eu falei, não, mas deixa, vai dar certo. Vai dar certo. E aí o que aconteceu? A gente foi visitar lá no nosso escritório um cara que era dono de, acho que 10 lojas do Flamengo. E ele estava procurando no condomínio uma sala grande para ele botar o administrativo dessas lojas. E aí, quando ele chegou lá no escritório, eu falei, cara, você não quer ficar com as nossas salas aqui? Aí ele, já tá pronto assim? Eu falei, você vai levar tudo. A gente vai negociar um valor para você me pagar pelas instalações e a gente chama os proprietários, você faz um contrato novo. E deu certo. Show. E deu certo. No tempo certo. Ele foi para lá, pagou tudo pra gente. Foi até bom, a gente teve mais um investimento ali pra obra. E os proprietários ficaram felizes, porque não precisou ficar vazio. Já trocou e a responsabilidade foi para ele. A gente fez a nossa rescisão ali. E aí a gente veio para a obra. Quando chega na obra, a gente ficou uns 6 meses negociando aquele imóvel ali. E não tinha nada. E na obra, o cara é maluco. Falei, cara, vai dar certo. Vai dar certo. E a gente foi fazendo. 9 meses demorou aquela obra. A gente fazendo a obra e desafio, é o pedreiro que falta. Um monte de coisa acontece. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. E aí, quando chegou no final, né? No final, as pessoas ficam ansiosas pra ficar pronto. Aí eu lembro que eu cheguei lá, aí eu olhei pras mesas assim, falei, a mesa da nossa sala, a mesa e das salas de reunião. Aí eu chamei o marceneiro e falei assim, cara, não ficou bom não. Então, do jeito que eu quero. Vamos fechar essas mesas. Vamos comprar as madeiras aqui, vamos fechar elas, vamos botar logo na frente. Aí os caras olharam pra mim, você tá... Aí eu falei pra ele, quanto tempo você leva a fazer isso?
Ah, cara, mas uma semana. Os caras, porra, mais uma semana. Eu falei, amigo, a gente tá aqui há 9 meses. Uma semana é nada. Aí tá bom. Então, a gente comprou, aí uma sujeira, fez sujeira de novo. Mas assim, quando ficou pronto, acabou. Aí eu chamei os caras e falei, olha lá, pô, realmente, fez uma diferença, aí, tá vendo? E aí a gente foi. E aí ficou pronto, deve ter uns 20 dias, não tem nem um mês que ficou pronto. E como você tá ali todo dia na obra, você não tem noção. E quando eu vejo agora, que eu saio assim, pô, ficou muito legal. E ficou um espaço que ele tem tudo a ver agora com a nossa visão de negócio, Sim, né? maravilhoso. Ele é integrado, mas ele é harmônico, ele não... Nada atrapalha nada. E a gente começou a ver que tá encaixando, né? Tudo que a gente procura. Porque eu digo assim, acho que qualquer empresário hoje, no mercado de hoje, ele busca 3 coisas numa empresa. Ele busca... Você pode ver, você vai numa empresa, o que você busca lá? Se você tiver isso, tanto o empresário como o funcionário, como quem te convida, eu sempre digo isso, eles procuram 3 coisas: conhecimento, entretenimento e... Pô, tô ficando velho. Tô ficando velho. Eu falo tanto isso que faltou a primeira, relacionamento. Eu chamo de REC. Relacionamento, entretenimento e conhecimento. Ele busca isso. Ele busca chegar num lugar onde ele vai conseguir se relacionar com outros empresários, fazer novos relacionamentos. Ele vai gerar entretenimento para ele e conhecimento. Por quê? Porque qual é a bandeira minha hoje? Eu falo isso até no CRC. Eu digo que a gente está num mercado competitivo que está se transformando de uma forma muito rápida, mas a bandeira hoje é o treinamento, é a consultoria. As pessoas falam assim, a contabilidade está transformando, a gente vai ter mais tempo para dar informação de qualidade para o nosso cliente, mas o cliente quer isso, ele quer contato. Mas se você observar hoje o mercado, como ele funciona, se você pegar os grandes players aí hoje, eles são empresários. Imagina, eu tenho essa empresa aqui, que é aí que vem o Hub. Eu tenho essa empresa aqui, mas eu tenho um mastermind. Eu tenho um monte de empresários que eu estou treinando eles, treinando a mentalidade deles, e naturalmente eles vão cair aqui na minha empresa aqui, vão ser meus clientes. Show. É isso que o mercado faz hoje. Você vê, as pessoas pagam caro para estar num grupo seleto de empresários. E o que gera ali para eles? Relacionamento, entretenimento, conhecimento. Isso. Show. E dali cai para lá. Então, assim, quais os nossos próximos passos? É exatamente fazer isso. Vamos criar um clube black dos nossos clientes, onde eles vão poder convidar outros empresários para a gente fazer encontros, para a gente viajar, para a gente fazer coisas juntos. E aonde esses caras vão cair depois? Lá. É natural. Show. É igual quando a gente fala de entretenimento. Eu sempre dou esse exemplo. Você imagina, eu vou gravar um podcast com o Zico. Certo. Eu pego a lista dos meus melhores clientes que são flamenguistas. Eu ligo para eles, falo assim, Marta, tudo bem contigo? Você sabe que você é um cliente especial para mim, eu tenho muita consideração por você, sei o amor que você tem pelo Flamengo, que é igual ao meu, eu quero te convidar, por esse motivo eu quero te convidar para você, a gente vai gravar um podcast com o Zico, eu quero te convidar para você participar aqui do nosso podcast. Você vai assistir ali do nosso auditório ao vivo, e depois que acabar a gente tira foto, você imagina. É outra coisa, né? A pessoa... Minha foto aqui, ó, com o Zico. Onde foi isso? Meu contador. É diferente, tá vendo, gente? É diferente. E aí, Rafael, Marta Sincera entrando em ação. Por que você foi se meter com CRC, política? Porque, são 20 anos de DPG e, infelizmente, o que a gente ouve falar é o tempo todo, que CRC só quer, não faz nada, a gente vê muito contra CRC, só pensa neles, aquelas histórias, quem sabe que muita gente se faz de vítima, mas enfim, você é um cara bem sucedido, porque você é bem sucedido bem antes de você já tem a tua trajetória antes de você entrar no CRC. Por que você se meteu nisso? Se você já estava indo bem ali no teu escritório, crescendo, porque toma um tempo do Rafael, né? Toma. Muito tempo. E aí, me conta isso. Qual foi o motivo que te motivou a se meter nessa loucura? Vou te dizer. Eu sempre joguei futebol. Eu adoro futebol. E aí eu jogava a OAB, ela tinha uns torneios
estaduais entre... A OAB é um pouco diferente a estrutura. A OAB ela tem a seccional, que é a OAB estadual, e ela tem as subseções, que são estruturas próprias dentro do estado, que estão ligadas à seccional. Então, a OAB do Rio, ela fazia uns torneios de futebol entre as subseções. Então, se você tem registro na OAB e você mora num bairro, numa determinada cidade, você está atrelado àquela subseção. Então, a OAB fazia um torneio, que era o dia inteiro de futebol, para interagir os advogados. E ali você tinha o que ali? Relacionamento, entretenimento. Exatamente, ali. E aí tinha... E a OAB organiza o Campeonato Brasileiro. E eu já fui 2 vezes jogar o Campeonato Brasileiro. São 3 categorias só de advogados. Então, imagina, vai ter um congresso de direito em São Paulo. Esse ano, o campeonato vai ser em São Paulo. E aí você leva a família, legal pra caramba, era muito bem estruturado. Sim. E aí tem o Mundial de Advogados, Campeonato Mundial de Advogados. E tem o Sul-Americano. E eu falava, pô, não é possível. Eu pensava assim, pô, não é possível. O CRC não tem isso. Pô, tinha que fazer um negócio do CRC, de futebol. Futebol é legal pra caramba. Pô, eu conheci advogados do Brasil inteiro por conta do futebol. Sim. Aí, em 2018... eu falei assim, eu vou fazer um campeonato de futebol para contador. Vou fazer um campeonato para empresas de contabilidade. Aí levantei tudo que eu precisava ter um local que tivesse 3 campos para ter 3 jogos simultâneos, precisava captar empresas de contabilidade, precisava captar patrocinador e precisava do apoio do CRC e do Sescom. Não sabia quem era o presidente do Sescom, não sabia quem era o presidente do CRC, fui lá bater na porta. Liguei. E o CRC eu apanhei. Levei ali uns 15 dias enchendo o saco. Na época, o presidente era o Ladeira. E o Samir era o vice-presidente. Aí, eu sei que numa dessas ligações, a secretária lá, a Ivânia, falou assim, ó, o vice-presidente pode te atender sexta-feira às 5 da tarde. Eu falei, fechado. Vou aí. E fui no Sescom, que era o Arnaldo. Isso. Presidente do Sescom, marido da Cris. E fui no CRC, aí chegou lá, o Samir me recebeu, eu nunca tinha visto o Samir, a gente conversando, descobri que ele estudou com meu irmão na UFRJ, Ciências Contábeis, a gente trocou aquela ideia. E o Samir é um cara muito parecido, a mente dele, também era contador, advogado, administrador, a gente começou a conversar. E eu expliquei para ele, eu não levei um papel, o projeto estava aqui. Na cabeça. Aí ele no final, mas o que você quer do CRC? Eu só quero apoio, só quero que o CRC me apoie. Eu não quero dinheiro, não quero nada disso, eu só quero apoio. Porque se eu for bater na porta de um escritório ali e tiver o apoio do CRC... é outra coisa. Aí ele virou pra mim e falou, cara, gostei da tua ideia, a gente vai apoiar. Tu tem como vir aqui amanhã fazer na TV CRC falar sobre isso? Tenho. Aí fui lá no outro dia. O CRC apoiou, o Sescom apoiou. E a gente fez o campeonato de futebol em 2018 com 20 empresas de contabilidade. Aí tinha lá KPMG, Deloitte, Price... a CE, foi ali que eu conheci o Edilson, campeonato de futebol, a Confiare, do Arnaldo. Foi muito legal. Assim, foram 6 meses de campeonato. E o que eles perceberam? Né? Eu falei, vai lá ver. Então eles perceberam, pô, esse doidão aí, ele reúne 500 contadores todo sábado. Que interessante. Durante 6 meses. Considerável. Pô, a gente pra fazer um evento aqui, você sabe que eu botar 500 contadores no evento não é fácil. E, pô, o cara reúne 500 contadores todo sábado pra jogar bola. Mas muito organizado. A gente tem Pô, o nosso campeonato é muito organizado. Tinha filmagem, quem faz 3 gols pede música. E a gente foi... Aí foi um sucesso, aí a gente fez 19. Aí 20 a gente não conseguiu por causa da pandemia, né? 21, fizemos 22. Aí ano passado não teve e esse ano volta. E aí isso 2018. Aí quando chegou 19... O Samir me chamou, falou, cara, vai ter eleição, você não quer participar com a gente, você é um cara que é diferente, você realizou um campeonato aí sozinho de futebol praticamente, tu fez tudo. E no futebol, eu gerei muito relacionamento ali, eu conheci todo mundo praticamente, presidente do RC, presidente do Sescom, e lá é um relacionamento diferente. Porque quando você vai no evento, tu tem aquele relacionamento institucional. Ali não. Ali o cara tá sem camisa, tá no churrasco, tá tomando cerveja, tá batendo papo. Tem intimidade, né? Exatamente. E futebol. Exato. Todo mundo gosta. E aí 18 faço campeonato, 19 eleição, a gente ganha eleição.
Aí 20 eu entro. Meu mandato começou em 2020, de 4 anos. Aí o Samir me convidou para ser vice-presidente do interior. Eu falei, pô, deixa eu entender o que é isso. Porque eu não gosto de me comprometer com alguma coisa que eu não vá fazer, que eu vá fazer de qualquer jeito. Eu entendi o que era. Eu falei, beleza, vambora. E aí nos 2 primeiros anos eu trabalhei bastante interior, por isso que eu conheço a maioria dos empresários de contabilidade do interior. Rodei o interior do Rio de Janeiro inteiro, a gente fez um monte de evento, a gente credenciou todos os delegados. Eu cheguei no CRZ, tínhamos 22 delegados. Hoje nós temos 92, todos os municípios têm um delegado. Bacana. E aí passaram 2 anos, eleição de novo, porque o meu mandato é de 4, mas eu era de 1/3. Não sei se a gente sabe como funciona a eleição do CRZ. Não. No Rio de Janeiro, somos 48 conselheiros, 24 efetivos, 24 suplentes. Mandato de 4 anos de conselheiro, de 2 em 2 anos tem eleição. Aí tem eleição de 1/3, que são 8, 1/3 dos 24, né? 8 Sim. efetivos e 8 suplentes. E depois de 2 anos tem eleição de 2/3, 16 e 16. Então, como é que é a eleição de presidente? Aqui fora o pessoal vota numa chapa, criamos um grupo, eleição de 2/3, ganhou a chapa do Samir, do Edilson. Chegou lá na plenária do ano subsequente, 24 conselheiros, e esses 24 conselheiros é que elegem o presidente e o conselho diretor, os vices de cada área. Entendi. E aí o que aconteceu? Teve eleição, eu não participei da eleição porque eu era de 1/3, aí ganhamos, né, o nosso grupo ganhamos a eleição, Samir foi reconduzido mais 2 anos, porque o presidente ele fica 2 e pode ser reconduzido mais 2. No Rio de Janeiro, a gente tem esse costume, né? Essa cultura de ficar 4. E aí Samir vai para o segundo mandato dele. Aí Samir me chama para ser vice-presidente geral, que regimentalmente é quem substitui o presidente na falta dele. E aí eu fui. E aí o Edilson vira vice-presidente do interior. E aí a gente começa a trabalhar. E aí chega o ano passado, eleição aí sim a minha, acaba meu mandato de 4 anos, e a minha eleição de 1/3. Aí a gente ganha a eleição, e quando chega em janeiro o grupo me elege presidente. Mas o que eu acredito? Eu acredito que esse conhecimento multidisciplinar, ele te ajuda muito. Porque você consegue, em qualquer lugar da tua vida, não só com cliente, no CRC. Por exemplo, eu tenho uma pegada do direito. Pô, eu advoguei muito. Acho que de 2010 a 2015 eu morei no TRT, na Justiça do Trabalho. Então tem uma pegada do direito forte. Forte. Então eu chego no CRC, o CRC tem um monte de normativo. E tem um regimento interno. Então eu falo, até hoje, todo sábado de manhã, quando eu acordo, eu leio o regimento do CRC. Isso virou cultural meu de 4 anos. Eu não vou decorar o regimento, mas eu sei onde está. E os principais assuntos Então eu ia me destacando. Aí fui para fiscalização. Sabe como funciona a fiscalização do CRC? Não sei. A Marta denunciou um contador. Sim. O fiscal, ele é concursado, ele é autônomo, né? Tem autonomia dele, independência. Não existe intervenção na atividade fiscal. Ele vai lá, apura, autuou. Aí o profissional lá que foi autuado, ele faz uma defesa. Essa defesa, sim, cai numa câmara que é composta por conselheiros. E esses conselheiros, a Marta é a relatora. Foi distribuído para a Marta. A Marta relata e os outros conselheiros votam. Ou para manter o auto de infração ou para arquivar. Aí vamos supor que aqui a câmara, ela mantém o auto. Aí ele pode recorrer para o plenário, para os 24. Aí o plenário manteve o auto. Ele pode o último recurso administrativo para o Conselho Federal. Então eu fiquei os 4 anos que o Samir foi presidente, eu falei, cara, de ficar na fiscalização lá na Câmara que eu gosto. Foi vendo isso. Porque lá é bom demais. E para quem é advogado, eu adorava aquilo ali. Pena que eu não posso estar esse ano, mas adorava aquilo ali. E aí eu fui lendo regimento, fui lendo fiscalização e fui me destacando nessa parte jurídica, porque eu conhecia bem. E nas outras também, na parte de gestão administrativa, fiz administração, parte contábil. Então, e a minha forma de enxergar o mundo, acho que é um pouco singular, né? Eu não sei. Eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu não tenho vaidade. Então, acho que foi meio que natural. As pessoas foram, não, o Rafael que tem que ser o sucessor e tal. E acabou sendo. E é um desafio grande.
e que te toma muito tempo. Muito tempo. E como você concilia isso com o escritório, com nesse seu negócio que está crescendo, essas ideias? Como você equilibra a família, tudo isso? E até para o contador que está assistindo, porque a gente sabe que o contador tem uma vida muito agitada e agora eles estão vendo que eles precisam realmente ter um hub de negócios, né, Rafael? Como que você está fazendo para conciliar isso para dar certo? Então, aí que entra o CRC. Eu imaginava assim, quando meu escritório ia crescendo, eu falava assim, eu não admito que eu não conheça funcionário, não admito que tenha cliente no meu escritório que eu não conheça. Porque eu achava que eu era fundamental pro escritório, que eu tinha... E quando vem o CRC, que eu entro, eu falo assim, pô, agora tem que ir. Então, eu conversei com todo mundo. Falei, ó, a contabilidade ajudou a gente a chegar até aqui. Então, agora eu tenho a oportunidade de ajudar um pouquinho a contabilidade. Em vez de ficar reclamando, vou lá ajudar. Então, e aí compraram a minha ideia, né? Compraram a minha ideia. E onde isso foi bom? Foi bom porque você vai faltar. Sim. E quando você falta, às vezes, a maioria das pessoas ali que você tem na liderança, elas querem o quê? Só a validação. Já sabe o que fazer, já sabe como resolver, mas não... Só espera você dar uma empurrada, né? E essa galera foi ganhando autonomia e foram virando monstros, né? Porque os caras são bons, só que eles queriam... E eles tinham assim, aí começaram, como é que a gente faz? Aí começaram a tomar decisão. E as decisões começaram a ser mais acertadas. E então foi dando certo. Então o CRC me ajudou muito com isso. Eu descolar um pouco. Mas o planejamento estratégico, essas coisas são sempre... Quem pensa assim o negócio, acho que sempre fui eu. Por eu ter essa mentalidade, eu penso sempre diferente, tento pensar sempre à frente. E como eu me sinto hoje? Eu falei isso hoje no telefone para um amigo. Falei, cara... Ele falou do meu escritório, né? Pô, teu escritório tá bonito demais, eu tive lá, mas tu não tava lá. Falei, cara, sabe como eu me sinto? Já viu a criança que ganha um brinquedo novo e não pode brincar? Tá de castigo? Eu me sinto assim. Porque eu queria brincar mais ali. Ali, pô, é um ambiente que eu fiz que eu me sinto bem demais ali. Mas eu tenho a consciência que a gente assumiu esse compromisso. Claro, e de novo, uma coisa que não é da minha personalidade, jamais vai ser... é você ser hipócrita. Sim. Porque tem pessoas que são hipócritas. Eu não sou assim, eu sou sincero. Se você falar assim pra mim, o CRC te toma tempo pra caramba. Quando você é presidente, te toma mais ainda. Porque você tem vários outros compromissos. Tem compromissos com o sistema, que é CR6 e CF6. Você tem que participar das reuniões de presidente, você participa de comissões do Conselho Federal, você tem grupos de trabalho. Então, te toma muito mais tempo. Tem as coisas de gestão da própria casa, né? O CRC do Rio tem quase, contando terceirizado, estagiário, tem mais de 100 funcionários. Então, tem a parte de gestão da casa, tem esse equilíbrio que você tem que ter com os conselheiros, porque você imagina, são 24 conselheiros, 24 efetivos, 24 suplentes, 92 delegados, 36 presidentes de entidade de classe, e você tem que equilibrando tudo isso. Equilibrar tudo isso. E cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar, os seus interesses. Então, é complexo, mas é legal. Por que é legal? E aí que eu digo que eu não sou hipócrita. Por que é legal? Porque eu sempre digo, a maior habilidade que a gente precisa ter na vida para qualquer coisa, principalmente nos negócios, é saber lidar com gente. É a maior habilidade que você tem que ter. Eu estudo isso desde 18 anos. Tem que saber lidar com gente, se relacionar, se colocar do outro lado. E você lidar com esse monte de gente te faz cada vez ser melhor com gente. Porque são pessoas que pensam diferente, aí você aprende que nem sempre as pessoas vão pensar igual, que às vezes as pessoas vão pensar diferente de você, e você tem que respeitar aquilo, mas que o diálogo resolve. Não é porque a Marta pensa diferente que virou minha inimiga. Não, pelo contrário. Se ela estiver certa e você tiver a humildade de refletir, pô, a Marta tem razão. Pô, ou só um ponto de vista diferente mesmo. É isso. E acabou. Entender o outro lado, entender às vezes quem se aproxima, porque isso vai acontecer por algum interesse, você tentar ser, sabe? Então assim, mas voltando, não sendo hipócrita, o CRC, ele te dá, o que o CRC te dá? O CRC, ele potencializa a tua capacidade de se relacionar. O CRC, você querendo ou não, ele te traz muitos relacionamentos. Você conhece muita gente do teu segmento.
Entendi. Muita gente, você não tem a dúvida. Acho que eu conheço contadores aí do Brasil inteiro. E o CRC fez isso, né? E, Rafael, você tá falando essa questão do CRC, de ter relacionamento. Pro contador que tá assistindo a gente do outro lado, que, assim, todo contador é obrigado a ter o CRC, porque é uma profissão regulamentada, que nem médico. Esse cara que fica reclamando, falando que o CRC não faz nada, qual que é o conselho que você dá para ele? E você vê os demais contadores que estão próximos dos CRCs, que estão próximos. O que diferencia na vida do contador? Então, o cara que não tá ali dentro da política mesmo, tá ali brigando, fazendo as coisas acontecerem, porque eu sei que ali por trás vocês estão fazendo um sistema andar, as coisas acontecerem, querendo ou não, para contabilidade. Mas para o contador enxergar isso, o que você aconselha? Eu já fui assim. Primeira coisa, eu entendo eles. Tá. O contador que reclama, eu já fui assim. No ápice da minha arrogância, não serve pra nada. Só para eu pagar anuidade. Sim. Essa era a minha visão, lá em 2017. Até 2017. Final de 17. 18 eu começo a enxergar de uma forma diferente. O que eu sugiro para eles? Baixa a guarda e se aproxima. Por quê? Porque quando você baixa a guarda e se aproxima, você... E tem gente que reclama também porque acha que não tem acesso. Eu não conheço ninguém. Porra, CRC do Rio de Janeiro hoje, a porta é aberta, assim, ó, escancarada, para quem quiser ajudar. Pô, eu quero ajudar, quero conhecer, vem. Pô, eu atendo o Instagram, qualquer pessoa. E, gente, isso é verdade, porque eu estive lá no escritório do Rafael, eu vi lá os mentorados, é escritório de tudo quanto é tamanho. O cara que tá começando agora, que tem pouquinho cliente, o cara que já tá há anos no mercado, tem muito cliente, não existe. Eu fiquei até impressionada, porque às vezes a gente vê nesse mercado que as pessoas querem diferenciar, o cara que tá mais lá no alto, o cara que já tá mais diferenciado. Não, e de fato, não é puxando o saco do Rafael aqui, não. Ele não faz acepção de contadores, seja quem está começando, seja quem está na estrada há muito tempo, seja que está há meio tempo. Enfim, isso é um diferencial bem bacana que eu vejo. Eu acho que quem está em casa, participa. Fala assim, pô, vou participar. Porque quando você participa de um evento, evento de contabilidade, eu participo de todos que eu posso. Mas quando você participa de um evento, você vai escutar alguma coisa que vai fazer sentido para você. Você vai conhecer uma pessoa que talvez vai mudar a tua vida. Eu te dou um exemplo. Conheci o Edilson no primeiro dia do Campeonato de Futebol em 2018. Olha quantas coisas a gente já fez junto. Sim. Talvez se eu não fosse no Campeonato de Futebol, jamais conheceria o Edilson. E talvez continuasse lá na minha arrogância de achar que o CRC não faz nada. Então, quando você se aproxima, eu não sei se todo mundo conhece. Tem um programa, eu como sou consultor do Sebrae e sou facilitador do Empretec, vou fazer até uma propaganda aqui, porque é interessante. Tem um programa de capacitação do Sebrae chamado Empretec. Eu sou Empretec. Você é Empretec? Pronto. Em 2010. Então você vai me entender. Quando você faz o Empretec lá, você vai ver que o Empretec trabalha comportamento de empreendedor. É uma virada de chave. Você identifica o Empretec assim, ó, pum. Por quê? Pelo comportamento, os comportamentos. E assim, uma das coisas que as pessoas precisam entender é que você precisa orbitar o meio que você atua. Se eu atuo com engenharia, eu tenho que orbitar aquele meio. Eu tenho que participar dos eventos de engenharia. Eu tenho que fazer isso. Não adianta eu ficar aqui dentro do meu escritório achando que eu sou o melhor de todos. E aí, emendando isso com o que você falou. Quando a gente está no ápice da arrogância ali, que a gente se acha melhor do que todo mundo, a gente perde muitas oportunidades, porque tem pessoas jovens que estão entrando no mercado hoje, que estão abrindo escritório hoje. Talvez não tenham 10% dos clientes que a gente tem. Ok, mas eles têm ideias. Ideia. Eu quero ideia, pô. Qualquer pessoa pode ter uma ideia melhor do que a minha. Basta você baixar a tua arrogância e pensar, ó, eu vou ouvir. Você concorda, por exemplo, que quando você chega na tua empresa, quem melhor do que a copeira que pode te dizer como é que você vai servir melhor o teu cliente? Agora você tem que ouvir ela. Exato. Agora, se você achar que só você sabe, só você tem razão, as coisas não vão andar. Não é? O assessor do elevador. Ele sabe como melhor atender as pessoas que habitam ali, que usam o elevador, o usuário do elevador. Agora, vai eu falar isso para ele, não, mas tem que fazer o quê? Ouvir
Ouvir. Então, o que eu quero dizer? O jovem ali contador, tanto o que está começando ou que tem pouco tempo, ele já nasceu no mundo, ele já começou no mundo tecnológico. Exato. Então, às vezes, ele já começou fazendo coisas que você não faz. Por que você não faz? Porque você fala assim, quando você pensa, porra, para mudar tudo isso que já tá aí no tempão, te dá preguiça. Mas o cara já começou naquele formato ali. Às vezes, imagina, você tem uma carteira lá de 500 clientes. E aí você não usa uma ferramenta ou usa outra. E aí você não quer migrar, pô. Mas ele já começou naquela que é melhor que a tua. Sim. Então, cara, pô, mas faz assim, ó, pega os novos. Então, é só você ouvir. Se você ouvir, baixada de novo. Porque eu repito isso reiteradamente. Arrogância, vaidade. Porque na nossa profissão e na vida, isso eu acho que destrói tudo. Imagina, se eu coloco distância. Não, eu sou presidente do CRC. Eu penso o seguinte. Quanto mais longe você chega, mais próximo você tem que estar das pessoas. Se você aceitou ser presidente do CRC ou ser diretor, dono, sócio de uma empresa, você tem que ouvir. E a gente, para ser líder, o líder, na minha opinião, o líder serve, não tem que ser servido. Não é? Se você é líder, você tem que servir. Servir. Então, se você é presidente do CRC, você não pode ser arrogante, você não pode ser vaidoso, você tem que ser próximo. Essa é a minha forma de ser, minha forma de enxergar. Porque esse contador aqui, pô, eu te dou um exemplo. E isso é verdade, é real. A gente tem lá no CRC um setor de atendimento para os profissionais de contabilidade. O que os caras vão fazer lá? O cara tá com débito na anuidade, ele vai lá parcelar, o cara vai... Lá quem atende é a Vera, funcionária. Eu falei para a Vera o seguinte, a Vera fala, pô, às vezes alguns profissionais querem falar com o presidente. Ele passa o meu contato. Ela, posso passar? Pode passar. Ela passa o meu celular. Ele me chama no WhatsApp, me liga, eu atendo. Se eu não puder falar, eu falo, posso te ligar de noite? Sim. E ligo. Sabe qual a oportunidade que eu tô dando? Primeiro, o profissional tá vendo assim, pô, o presidente do CRC, o cara me atende. Qualquer hora. Pô, eu tenho o telefone dele. Não é aquela distância, então, né? ó, eu tô próximo dele. Eu sou igual a ele. Não sou, até porque eu não sou diferente dele. Tô próximo. E o melhor, a gente faz mais uma amizade, gera mais um relacionamento, conhece mais uma pessoa. Eu até brinco, falo, pô, a gente tem que conhecer pelo menos 3 pessoas novas por dia. Então eu bato a meta. Às vezes eu conheci 2. Aí eu ligo para aquele professor, pronto, bati a meta. Isso aí. Não é? A vida é assim, mas a gente tem que ser... Só que é um desafio. É um desafio constante na nossa profissão, na sociedade que a gente vive. As pessoas, quanto mais longe elas chegam, quanto mais elas ficam mais arrogantes, mais vaidosas. Fica mais longe das pessoas, exatamente. Né? E não é assim que funciona. E, gente, e assim, desde que o Rafael começou a falar aqui, e as pessoas que eu trago aqui também, Rafael, eu vejo que essa busca pelo conhecimento que faz com que a gente comece a se autoconhecer e começa, de fato, a baixar a arrogância, começar a olhar para o outro, liderança, sobre servir. Mas desde o comecinho, você vê aí que ele sempre foi um cara que buscou conhecimento. Então, você que está assistindo a gente aí, você que é contador, o caminho é o conhecimento. E, gente, o CRC faz várias coisas legais, assim, eu entro em sites de vários CRCs, tem vários cursos de capacitação, não só técnica, mas de gestão também, de marketing, enfim, tem tanta coisa legal que eles fazem, às vezes o cara fala assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Poxa vida, eles têm ali o CRC apoiando eles, e uma coisa legal que eu vejo que a OAB, você não vê essa picuinha dos advogados na OAB, muito pelo contrário, você vê o pessoal, eu não sei o que acontece, parece que eles são mais unidos, né? O pessoal, eles têm não sei se é porque você fala que é OAB, enfim. E eu acho não, tenho certeza que quanto mais você se aproximar, que nem o Rafael está falando, da entidade, tentar entender. Óbvio, gente, hoje o Rafael é presidente do CRC do Rio. Então, vocês são do Rio de Janeiro, tá vendo aí que tem uma grande oportunidade. Dos demais estados, tenta também se aproximar, tenta ver como que é. Óbvio que nem todo mundo vai ser diferente, mas você tem o poder de colocar dentro ou tirar. O poder tá na sua mão, certo, Rafael? Sem dúvida. Você falou uma coisa importante. O contador sempre se compara o CRC com a OAB. Isso. E aí eu posso falar, porque eu estou inscrito nos dois, e no CRA. A gente tem a gente tem 3 pilares do CRC. Registrar, fiscalizar, para proteger a sociedade do mal profissional, e o terceiro pilar, que é o mais importante, desenvolvimento profissional. E é esse pilar que a gente faz tudo. E a OAB não tem isso. Aí, olha só. Então, o que é desenvolvimento profissional? É você fornecer gratuitamente para os profissionais de contabilidade registrados
cursos de capacitação, de atualização e eventos. Como é que por que o CRC faz eventos? Porque evento é desenvolvimento profissional. Isso aí. Por que o CRC faz cursos? Porque é desenvolvimento profissional. E aí, por exemplo, quem não participa, quem não quer saber, às vezes fala assim, outro dia, o cara pagou caro um curso de um professor do CRC para ele, porque ele não sabia que o mesmo professor dava o mesmo curso pelo CRC, ele podia ter feito gratuitamente. E eu fiquei rindo, falei, tá vendo aí? Não vai atrás da informação. Exatamente. E aí, o que a gente tem agora? Que é legal. Essa pegada, essa visão que a gente tem. O nosso vice-presidente hoje de desenvolvimento profissional do Rio de Janeiro é o Edilson. E o Edilson é um cara que tem uma visão legal também. E o que a gente combinou? O CRC sempre teve cursos técnicos, de coisas técnicas. ECD, curso de obrigação acessória, curso de contabilidade para pequenas empresas, curso de perícia contábil, curso de coisas técnicas. Que é super importante. Sem dúvida nenhuma. Sim. Sem dúvida nenhuma. Até para os funcionários. Exato. Agora, o que a gente combinou e que a gente começa a fazer agora? Edilson, o profissional de contabilidade, não o empresário de contabilidade, não. O profissional de contabilidade, ele precisa... Primeiro, nós somos profissionais que temos conhecimento multidisciplinar. Não é só contabilidade, que o cara atua lá. O cara departamento pessoal, o cara faz legalização de empresa, que é direito empresarial. Sim. O cara tem que entender um monte de coisa. Apura imposto. Então, o que eu falei? Nós temos que ter cursos que desenvolvam outras habilidades no profissional de contabilidade. Por exemplo, a parte psíquica, inteligência emocional. O cara vai lidar com pressão, o cara tem problema de família, teve a pandemia, quantas pessoas aí estão com ansiedade, depressão? Um monte de profissional de contabilidade. Então, a gente tem que ter isso. Verdade. Tecnologia. A gente precisa ter tecnologia. A tecnologia hoje caminha junto com a nossa profissão. Então, o profissional de contabilidade tem que entender de tecnologia. Aí você fala, inteligência artificial. Pô, a inteligência artificial ela tá influenciando de forma direta em todas as profissões. Isso aí. Na nossa não é diferente. Então, a gente tem que ter treinamentos sobre inteligência artificial aplicado à nossa atividade. Gestão de negócios, gestão de pessoas. As pessoas precisam desenvolver essas outras habilidades. E isso não está dentro do nosso escopo, desenvolvimento profissional, então a gente vai ter que ter cursos e treinamentos e eventos para tratar dessas outras coisas. É isso. E a gente está implantando isso. Por exemplo, a gente abriu inscrição agora. Está lá, mentoria de inteligência artificial. Um programa de mentoria do CRC voltado à inteligência artificial aplicada na nossa atividade. Eu acho que é o primeiro do Brasil aí que faz um trabalho desse. Provavelmente. Pra você ver. Então, talvez se eu vá contratar fora, eu vou pagar caro por isso. Verdade. Fazer um curso onde um profissional de tecnologia vai me ensinar como eu posso usar as aplicações da inteligência artificial dentro da minha atividade. Isso é caro. Exato. Agora você vai ter lá no CRC gratuito. Verdade. Então, outra coisa, a gente quando fala de gratuito, a gente fala da anuidade zerada, né? Anuidade zero. O CRC do Rio de Janeiro. A gente fez um chamamento público, acho que tem 2 ou 3 anos isso. Veio uma empresa de certificado digital, uma certificadora, e o que ela faz? Se você tiver regular, pessoa física ou pessoa jurídica, essa empresa faz o teu certificado gratuito. Você tem um certificado da tua empresa de contabilidade, se for empresário, e tem o teu certificado gratuito todo ano. Você renova todo ano gratuitamente. Você ganhou, você te deu. Tá vendo? Tá vendo, gente? Como tem vários benefícios, é só você procurar, pesquisar e tá informado, ir atrás da informação. Rafael, o que você espera do futuro? Agora entrou a reforma tributária, né? Já foi aprovada. Esses dias atrás eu trouxe um empresário da contabilidade aqui, que ele falou assim que a contabilidade está vivendo um aviso prévio de 10 anos. Aí a gente tem que olhar isso ou com um lado bom ou com um lado ruim. O que o Rafael vê com essa reforma tributária, o futuro da contabilidade? Você acha que vai sobreviver os profissionais que estão correndo atrás de conhecimento? Você acha que essas contabilidades que
são arcaicas, do tempo de dinossauro, que a gente sabe que tem muitas mesmo que o cara não quer evoluir, que quer continuar na mesmice, que esse cara vai sumir, você acha que a oportunidade vai ser maior para os contadores? Qual é a visão do Rafael empresário e do Rafael que está ali no meio dali do CRC, está ali com os órgãos do dia a dia? Qual que é a tua visão sobre o futuro da contabilidade? Eu sei que a contabilidade não vai acabar, não é sobre isso. É sobre esses profissionais que estão aí, sobre essa reforma tributária que está chegando. Ó, primeira coisa, na minha opinião, a contabilidade hoje, a gente atravessa o melhor momento da nossa história. Nossa história. Por quê? E acho que a pandemia contribuiu com isso. Vou te dar se você volta lá na pandemia, em fevereiro, quando começou a pandemia ali, fechou tudo. Eu lembro que foi uma sexta-feira, fechou tudo. Qual era o nosso pensamento? Sobrevivência. Exato. Tanto sobrevivência física como econômica, né? Então, eu pensava assim, cara, a gente não vai receber. Os caras não vão pagar a gente. E aí, o que a gente ganhou de presente lá? Um monte de MP trabalhista. Né? Qualquer empresário do Brasil, ele tinha que fazer suspensão do contrato de trabalho. Então, um monte de MP e a gente ganhou ali o quê? A garantia que a gente ia receber. E a garantia que a gente era essencial para aquele momento. Porque se o cara não pagasse a gente, ninguém ia fazer aquilo, ele ia ficar... Então a gente tinha que, em tempo recorde, ler, interpretar e aplicar a MP. E orientar e explicar para um monte de gente. Então nenhum empresário de contabilidade ali ficou sem receber. Sim. Muito pelo contrário. A pandemia economicamente, ela foi interessante para os empresários de contabilidade que estavam atentos. Verdade. Cresceram. Tanto é que a DPG cresceu 200% na pandemia. Isso é fato. Sim. E aí, o que a gente ganhou lá? Quando você olhava assim, o que é essencial para a economia naquele momento? Saúde. Saúde, o profissional da saúde é essencial e tal. E aí no Rio de Janeiro, alguns municípios mandando fechar empresas de contabilidade. E a gente, enquanto CRC, o que a gente fazia? Ofício e ia lá. E aí o que a gente ganhou? Isso foi legal demais. O que a gente ganhou? A administração pública, de uma forma geral, nacional, ela percebeu que nós somos essenciais para o desenvolvimento econômico. Porque se a gente para, ninguém recebe salário, o Estado não arrecada, quem apura imposto somos nós, quem fecha a folha de pagamento somos nós. Então os caras falam assim, porra, contador não pode... Então a percepção na pandemia, diante de uma calamidade, foi qual? Porra, contador é essencial para o desenvolvimento econômico. Isso ficou. E isso é um legado positivo que ficou da pandemia. Quando você conversa com o prefeito, com o governador, eles têm na cabeça que o contador é essencial para o desenvolvimento econômico. Isso é fato. Ponto. Dito isso, quando você olha para o mercado hoje, olha para o empreendedorismo. Quantas empresas nascem no Brasil todos os dias? No Rio de Janeiro, eu te digo, a junta comercial, de 6 a 7 mil empresas por mês. Todas elas precisam de contador. Sim. Todas, sem exceção. Até o MEI, hoje, precisa de contador. Então, você tem ali a economia crescendo e obrigatório ter um contador. Aí vou abrir um parênteses, o Conselho Federal, pra você ver. Eu até o ano passado eu tinha uma visão, nesse tópico ainda, eu tinha uma visão. O contador, a gente tem que buscar a valorização da sociedade, que vem de fora para dentro. Nossa, eu já valorizo. Então, eu tinha essa mentalidade. O Conselho Federal apresenta no início do ano uma pesquisa de mercado, encomendada pelo Conselho Federal. E olha que loucura. A pesquisa diz assim, sociedade, de 0 a 100, quanto vocês consideram o contador essencial para o desenvolvimento econômico? Mais de 80% da sociedade nos consideram essenciais para o desenvolvimento econômico. Ou seja, tem a consciência. Por isso eu te afirmo, a gente está no melhor momento da nossa profissão. Sim. E aí olha que louco. Aí a mesma pergunta fizeram para os profissionais de contabilidade. O quanto você, menos de 30% se considera essencial para o desenvolvimento. Então o problema não está lá fora, o problema está na gente. Gente, desculpa que eu falar aqui, é síndrome do cachorro vira-lata. O problema está na gente. Então a gente tem que trabalhar quem? A gente. Exato. A nossa mente aqui.
e acreditar que a nossa profissão é relevante, que é relevante. Super. E aí você falou de outro ponto, sobre futuro, e você tocou num tema aqui. A gente fez um evento ano passado, tinham 100 empresários contábeis lá no auditório do CRC. Tema do evento, reforma tributária. E aí, a maioria dos contadores que estavam lá, olha que loucura, eles estavam reclamando da reforma tributária. E por que estavam reclamando da reforma tributária? Porque iam ter mais trabalho. Aí eu olhei para eles e falei, pô, aí é questão de ponto de vista. Vocês estão aqui reclamando da reforma tributária, mas não como problema. O meu pensamento é o oposto de vocês. Eu vejo a reclamação de vocês como uma grande oportunidade que a gente tem de ganhar dinheiro nos próximos 10 anos. Sim. E eles... Sabe o que vai acontecer? Se vocês manterem essa mentalidade, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, vocês vão estar aqui reclamando que o advogado tomou o teu lugar, que o economista tomou o teu lugar, que o administrador tomou o teu lugar, que ele está atendendo, fazendo planejamento tributário, fazendo conversão de regime, porque você, que é o especialista, não está fazendo. Está reclamando. Está reclamando. Então, a reforma tributária, para mim, eu vejo ela de uma forma muito positiva. Primeiro, historicamente, a gente precisava de uma reforma tributária. Sim. Isso é um fato social que a gente precisava. Segundo, para a nossa profissão, isso é maravilhoso. Porque, mais uma vez, a sociedade sozinha, ela vai entender a importância da nossa profissão. Quem é que vai fazer planejamento tributário para as empresas? Nós. Quem é que vai orientar? Quem é que vai assessorar? Quem é que vai apurar? Nós. E os caras estão reclamando disso. E o que você falou, e o que eu disse lá no dia, são 10 anos, são 10 anos. Você garantiu que 10 anos você vai ganhar dinheiro. Você está reclamando. Olha a migração de um regime para o outro. Olha a oportunidade que isso tem. E não é só ganhar dinheiro fazendo planejamento tributário, apurando imposto. É fazendo treinamento, é fazendo consultoria, é fazendo reuniões com um grupo de empresários do mesmo segmento. Você pode fazer várias coisas. Você tem várias formas de ganhar dinheiro com contabilidade. Exato. Gente, isso que ele está falando aqui é muito real. Mas você tem que fazer a virada de chave e parar de reclamar. Porque, e aí, é aquilo que a gente fala. O profissional que vai viver, sobreviver, conseguir ganhar dinheiro, é o profissional que, de fato, fez a virada de chave, parou de reclamar e foi arregaçar as mangas. Que nem, por exemplo, o Rafael, lá desde o começo, ele percebeu oportunidades. Até a gente soltou, Rafael, lá um trecho do vídeo que eu fiz no podcast de vocês, né? Esse vídeo viralizou. Não sei se você chegou a ver. Eu falando sobre o meu contador, tá? Falando, meu contador é advogado. O que tem de contador me criticando porque eu falei que meu contador é advogado? Aí eu fiquei pensando, gente, se a pessoa me criticar, você viu que ela disse que o contador é advogado, ela gosta do advogado, não sei o quê. Mas se a pessoa ficar me criticando porque eu falei isso, por que o pessoal não procura oportunidade? Tudo bem, não quer fazer direito? Tá tudo certo, procura um parceiro que vai ser ali seu parceiraço. Mas o que a gente vê, as pessoas querendo reclamar. E pra mim, na minha visão, esse cara não vai deixar de existir. Mas, por que eu vou reclamar? E aí eu vou dizer, geralmente, a pessoa que reclama muito, ela tem alguma frustração e ela quer buscar fuga, ela quer buscar ao redor dela desculpas para acalmar aquela frustração que ela tem. Ela busca desculpas para ela. A luz não tá legal, o microfone não é bom, o copo. Ele começa a buscar no entorno um monte de desculpa. Por exemplo, ser advogado. Você falou aqui agora, o contador, o advogado, são profissões que você vai estudar ao resto da vida. Porque a gente tem lá o legislativo que está trabalhando. Então, o que o legislativo faz? Cria novas leis, altera leis que já existem. E o que a gente tem que fazer? Se atualizar, interpretar isso para orientar e para fazer o papel da nossa profissão ali. Sim. Então, é até engraçado. Então, você falou, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento, desenvolvendo novas habilidades. Então, voltando lá atrás, por que eu busquei o direito? Porque eu acreditava que o direito ele poderia ser um fator primordial como diferencial.
E como eu aplico isso? Aí vou te dizer aqui, ó, vou te dizer uma técnica que a gente tem de venda lá no nosso escritório por ser advogado. E você vai entender. Imagine que a Marta tem um sócio. E a Marta tá lá comigo, lá no meu escritório, fechando lá a contabilidade. Ela buscou outra. Como é que... Eu não sei se você conhece o mercado de direito, mas você conhece de contabilidade. Como é que funciona o mercado de direito? Fiz 2 anos de direito. Então você... E vou retomar agora a faculdade no próximo mês. Então você vai me entender. Como é que você faz um processo para alguém? Você tem que vender um processo para alguém. Pô, a Marta tá passando por algum conflito e eu vou fazer a ação dela. Mas para eu fazer a ação da Marta, eu tenho que escutar a Marta. Porque senão, eu não sei se o direito da Marta é bom, se é ruim, se dá para fazer a ação, se não dá. Então, de qualquer forma, eu tenho que escutar a Marta para eu desenvolver minha atividade de advocacia. Sim. Certo? Sim. Marta, Rafael, eu posso te ligar? Vai me ligar, vai contar a história dela, o conflito, para você saber se ali cabe um processo e aí você... É assim que vende uma ação. Isso aí. Concorda? Então, olha que legal. O cliente de contabilidade, ele quer fechar a empresa lá no teu escritório. As empresas praticam preços ali próximos. A gente sempre bota um valor um pouco maior. E o cara... Ó, grava isso, porque isso é verdade. Todo mundo, isso é um fato, porque as pessoas são vaidosas. Todo mundo quer um advogado para chamar de seu. Todo mundo quer um advogado para chamar de seu. Meu advogado. Essa é a realidade. Então, o que você faz? O cara sentou ali, você cobrou um pouquinho mais caro. Ele fala assim, pô, mas qual é o teu diferencial? Meu diferencial sabe qual é? Que eu dou consultoria jurídica para você e pro teu sócio. De graça. Tá dentro do preço. Mas como assim consultoria jurídica? Todas as vezes que você for assinar um contrato, que você for fazer alguma coisa, você manda pra gente e a gente te ajuda. Toda vez que você estiver passando por um conflito, a gente vai te orientar. Mas se eu tiver que propor ação, aí a gente vai pactuar honorários. Mas a consultoria, e o que é a consultoria? A consultoria é o que você teria que fazer para vender um processo. Exato. A Marta vai ligar para mim para contar uma história que ela tá passando, que eu vou orientar ela e, ó, cabe um processo. Então, eu tô dando isso aqui para você. Na verdade, eu tô te dando a oportunidade de você trazer um processo para mim mais fácil e é um diferencial. Isso aí. É isso. Aí o cara fala assim, aí quando ele vai lá assinar o contrato de locação, pô, tô mudando. Rafael, vou te mandar o contrato de locação pra você dar uma olhada. Aí o que ele fala lá na imobiliária? Que, não, vou mandar pro meu advogado aqui dar uma olhada. Entende? É isso aí. E ele tá pagando mais por isso. E ele, todas as vezes, quando ele tiver um conflito com a imobiliária, ele vai procurar quem? E a gente vai propor ação para ele. Isso aí. Quando ele se separar da mulher, ele vai procurar quem para fazer o divórcio. Quando o funcionário colocar ele no pau? Quando botar ele na justiça. Exatamente. Isso aí. E a gente dá consultoria para ele trabalhista, já como contador? Tá. Departamento pessoal somos nós que fazemos. Só que às vezes qual é a diferença? Que o contador, quando está executando o departamento pessoal, ele, na dúvida, pró-funcionário. Na dúvida, pró-fisco. É sempre assim, não é verdade? É. Não, se depois eu erro, aí tem multa. Então é melhor não errar. Agora, quando você tem uma consultoria jurídica trabalhista especializada, você fala assim, pô, Marta, isso aqui você pode fazer, porque já está simulado, o TST já pacificou o entendimento aqui, pô, tem uma OJ que trata disso. Então, tem essa diferença. E no dia a dia ali, o cara vai... Vou te dar um exemplo. Às vezes, quando você começa... E isso é muito legal. Principalmente quem está estudando. Faz contabilidade, mas faz direito, faz administração, faz gestão de negócio. Você não vai parar de estudar, você não vai morrer agora. Então, continue estudando. Porque conhecimento é caro depois. E você vai ver quando você tiver esse conhecimento multidisciplinar, isso agrega demais. Você tem o conhecimento teórico multidisciplinar e você tem isso aplicado no teu dia a dia. Eu sempre digo, o cara fala assim, pô, vamos resumir. Eu sempre digo lá pra galera no escritório, porra, vamos resumir o que a gente faz aqui? A gente faz um monte de coisa, mas vamos resumir? Nós somos especialistas em resolver problemas dos outros. Ponto. É isso. E a gente tem a maior oportunidade da vida, que é aprender com o erro dos outros. Pô, tu aprender com o erro dos outros é incrível. Isso aí. Não é? É isso. Pô, não sou eu que tô passando aquilo ali. É o cara ali que tá sentado e você tá aprendendo com o erro dele. Isso. Então, porra, a nossa profissão é maravilhosa. Agora, tem que estudar. Estuda, aplica, porque você ter o conhecimento multidisciplinar, às vezes quando você tá numa mesa ali para debater qualquer coisa com o empresário, ele vai olhar e falar, pô, esse cara é um monstro, o cara saiu da contabilidade, foi lá no direito, voltou aqui na administração, voltou na gestão. É isso aí. E o cara fala, pô, esse cara que eu quero andar junto. É isso aí.
É isso, gente. E você tá falando sobre isso, né, Rafael? Sobre essa questão, assim, você estudar, a gente tá batendo nisso, eu tava lembrando aqui. Eu acabei de vir da Disney e eu fui com um guia, né? E esse guia tem uma empresa de turismo há muitos anos. E aí a gente começou a conversar e tal. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, você não tá no Perse? Ele, Perse? O que é Perse? Aí eu falei assim, a lei do Perse, que tudo bem que o governo agora meio que bateu, mas conseguiram até 2026 e tal. Você não pagar imposto até 2026. Não tô sabendo disso. Falei assim, certeza. Ele falou assim, peraí, que o filho dele é sócio, que eu vou falar com meu filho aqui. Falei assim, aí ele falou, seu Júnior, o contador falou com você assim, não, ele tá com o contador há 40 anos. Olha, pai, não fala nada, não. Aí ele falou assim, calma aí, me dá isso daí, me manda essa lei aqui que eu vou. Eu fui lá, mandei pra ele, né? Aí ele mandou pro contador, aí o contador assim, então, Anselmo, é que como você não declara tudo, eu não achei muito benefício para você fazer isso, tal. Nossa, ele ficou tão bravo. Ele ficou tão bravo. Eu falei assim, Anselmo, nós temos dois lados aí. Primeiro que, ok, ele, de uma certa forma ele tá certo, não declara tudo. Mas ele já sentou com você para falar, nesses 40 anos, qual que é a importância de declarar tudo? Não, nunca sentou. Então já também essa parte da educação do contador, e se você declarasse tudo ou não, de repente olhando ali certinho, vendo, para te colocar na Perse, mas você vê o conhecimento, e o que eu vejo é a pessoa ter conhecimento, estudar, você falou uma coisa incrível agora, Rafael, a vida continua, você não pode parar de estudar, é estudar, a vida continua, é estudar sempre. Então, é esse conhecimento e você querer aplicar, sair da zona de conforto, porque muitas das vezes, que nem pegando esse caso aí do Anselmo, que tem essa empresa de turismo, tá 40 anos com o contador e não sabia dessa legislação, e aí a gente percebe que existe uma zona de conforto, talvez uma falta de conhecimento, enfim, e é isso que falta muito, né? Demais. Eu vou te contar uma historinha rápida aqui pra você. Eu fui numa empresa no interior do Rio de Janeiro, uma empresa de contabilidade, e chegou lá, pra você ver como é a mentalidade mesmo. Chegou lá, o cara quase tem uns 3 anos isso, era vice do interior, o cara quase me expulsou do escritório dele, porque eu era do CRC. Uhum. E aí eu sou um cara legal, e aí ele sentou, e aí ele começou a reclamar. Uhum. O CRC não faz nada, mas peraí, mas não faz nada por quê? Que a gente trabalha para a Receita Federal de graça, um monte de obrigação acessória, o Estado que tem obrigação acessória, o município, a Receita, a CRC não faz nada. Aí eu deixei ele falar, falou. Só o foco dele era esse. A gente não tem um evento, não tem um curso. Aí eu falei para ele 2 coisas. Falei, primeira coisa, você segue o CRC na rede social? Uhum. Não, então tu não vai saber se a gente faz evento ou não. Segue aí, olha aí. Aí ele olhou lá, pô, é verdade. Falei, agora vamos fazer assim. Você vai ser sincero comigo? Vou. Não. Você vai falar a verdade? Então tá bom. E olhando aqui, cheio de caixa de papelão, velho. Quantos clientes o senhor tem? Tenho 80. 80. Desses clientes, quantos você faz contabilidade? Não, esquece. Não, que ele começou assim, não, que o cliente não manda... Não tô te perguntando isso. Eu não tô te perguntando o motivo. Não me importa o motivo. Vamos dizer que nenhum te manda documento. Pronto. Eu te perguntei quantos dos 80 você faz contabilidade. Nenhum. Eu falei, legal. Então, você tem algum lucro presumido real? Não, tudo simples. Então, o que você faz aqui? Você apura o DAS e manda pro cara. É isso que você faz. Não é isso? Olha como tudo é como a gente enxerga. Eu, no seu lugar, todo dia, antes de dormir, eu ia agradecer a Deus a obrigação acessória. Sabe por quê? Porque ela tem multa. E é isso que mantém o teu contrato. Porque o dia que acabar a obrigação acessória, você está morto de fome. Você vai morrer de fome. Porque você não faz contabilidade. Você manda um DAS que hoje, daqui a 1, 2 anos, qualquer sistema, o próprio sistema da Receita vai emitir o DAS sozinho. O banco vai fazer isso. Então, você está morto de fome. Uhum. Aí ele olhou pra mim, ficou olhando, e falou, porra, nunca pensei que um garoto fosse vir aqui me dar uma lição de moral, mas você tá certo. Porra, você tá certo. E virou meu amigo até hoje. Uhum. Mas, você vê, por quê? Por conta do exercício de reclamar. A gente reclama, porque a gente tem frustrações, a gente às vezes não consegue mudar e a gente quer culpar alguém. A gente culpa o governo, É igual o cara que... O cara mora num prédio e botaram uma pizzaria do lado do prédio. O cara, porra, não, eu tô gordo porque tem uma pizzaria do lado do prédio. O cara botaram...
Não porque ele não acorda cedo para fazer exercício físico, não é porque ele come um monte de peixe, não. É porque botaram uma pizzaria do lado do prédio dele. É sempre assim. As pessoas projetam. E é o que eu falei. Eu tava lá no curso de Ciências Contábeis. Então eu falava assim, pô, fazer mais 5. Pô, mas se eu ficar em casa vendo novela, os 5 anos vão passar de qualquer jeito. A diferença é que daqui a 5 anos eu sou advogado também. E daqui a 2 eu sou administrador. Só que as pessoas não querem se esforçar. Elas querem, não, tá bom, ser contador aqui, tá bom. E depois elas querem, aí tem a frustração, aí elas querem arrumar um culpado. Aí o culpado, por exemplo, a gente falou aqui de habilidades que o contador tem que desenvolver hoje. Eu sempre digo isso. E aí é para quem tem empresa de contabilidade. Quem tem empresa de contabilidade, o cara tem que entender que ele é empresário. Ele não é só contador, entende? O cara tem que saber a parte técnica. Pô, mas ele tem que ter um monte de outras habilidades. Ele tem que saber fazer planejamento estratégico, ele tem que saber gerir pessoas, ele tem que saber criar bons processos, ele tem que saber um monte de coisa que às vezes ele fica dentro do operacional ali como se ele fosse um funcionário do escritório dele e ninguém faz isso. Ele não sabe vender, ele não sabe fazer marketing, não sabe nada. E aí o mundo tá passando. Aí quando ele se depara, que ele olha assim, aí ele para olhar, ele sai daqui, ele levanta a cabeça um pouquinho, aí ele vê. Quando é que ele começa a ver? Quando bate o cliente aqui com a rescisão. O que houve? Não, porque eu tô indo para outro escritório ali. Pô, Aí ele começa. Aí o que ele vai fazer? Frustrou. Aí ele começa a buscar culpado. O culpado é o escritório da Marta, que foi mandar proposta para o meu cliente, que faz vídeo, que tem um departamento comercial ativo. Aí ele começa a buscar um monte de desculpa para ele. Mas ele não tá preocupado em desenvolver. Ele não tá preocupado em olhar assim, pô, eu sou empresário. Primeira coisa, se eu sou funcionário de uma empresa de contabilidade, eu sou contador. Ok, tenho aquelas atribuições ali. Mas se eu me predisponho a abrir uma empresa de contabilidade, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. Eu tenho que pensar como empresário. Isso aí. Eu tenho que ter um monte de outras coisas que eu preciso conhecer. Às vezes o cara... mas é porque o meu irmão me deu essa empresa aqui que paga bem e eu tive que montar um escritório. Legal. Mas eu não sou comercial, eu não sei falar, eu não gosto. Busca um sócio, pô. Ou vende, né? Ou vai ser feliz com aquilo que você gosta. Busca um sócio que tenha o perfil oposto. Exato. É isso. Mas não, agora ficar aqui. Porra, a Marta tá lá fazendo um podcast. Aí eu sou concorrente da Marta, né? Aí eu vou ficar atacando, tá lá fazendo podcast. Cara, ela tá trabalhando. Eu digo assim, eu sempre falo isso. Pô, não vamos criticar quem tá trabalhando. Porra, porque esse cara que tá trabalhando não tem tempo pra se preocupar com isso. É isso aí. Se a gente tá criticando quem tá trabalhando, a gente tá com tempo. Sim. Né? Exato. Eu penso assim. Gente, fantástico. Eu sei que o Rafael tá com o tempo dele hoje limitado. Quero que eu vou mesmo? 6h10. Meu Deus do céu, já vai dar 4 horas da tarde em São Paulo. Eu não quero atrasar ele aqui. Rafa, eu vou te convidar mais vezes quando você vir para São Paulo aqui. Vamos combinar de você voltar, porque você tem muita história para contar aí na sua vivência da contabilidade como presidente. Eu quero que você deixe um recado final aí para os contadores, de motivação, sobre contabilidade, dá dinheiro, não dá dinheiro, dá para ficar rico com a contabilidade, não dá. Deixa um recado aí pro pessoal que está assistindo o nosso podcast. O recado que eu deixo é o seguinte. Eu tenho algumas empresas e se eu tivesse que abrir mão de qualquer uma, eu jamais abriria mão de contabilidade. Por quê? Eu repito isso sempre. Contabilidade mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. É o melhor negócio do mundo, sem dúvida nenhuma. Contabilidade é o melhor negócio do mundo. Contabilidade transforma a vida. E é isso que eu acredito. E quando eu entrei no CRC, há 4 anos e 5 meses, não teve um evento, não teve um encontro, não teve uma reunião que eu não escutasse histórias, pessoas contando histórias de como a contabilidade transformou a vida daquelas pessoas e das famílias. E eu escuto essas histórias todos os dias. Então, acho que isso que é o nosso combustível para o CRC. É você acreditar que a contabilidade, ela transforma vidas. E transforma de verdade. Isso não isso é fato. Dá para ficar rico com a contabilidade? Com certeza tem. Eu conheço vários contadores ricos aí pelo país inteiro. E, de novo, se eu tivesse que optar entre qualquer profissão, qualquer empresa, sem dúvida, contabilidade. Por quê? A contabilidade, vamos fazer um paralelo com o direito. O direito você planta e começa a colher daqui a 2, 3 anos. Aí você começa a plantar e colher. A contabilidade não, você plantou hoje, colhe amanhã. Isso aí. Contabilidade é recorrente. O cara abriu uma empresa, a empresa está pronta, ele já começa a te pagar no outro mês.
Que ele vai ter que ter funcionário, ele vai emitir nota, ele vai ter... Então, você começa a receber. E quanto mais... O que eu penso? Contabilidade é uma profissão como direito, de indicação, de confiança. Então, geralmente, a tua carteira ela vai crescer com indicação. É o que mais... não adianta você falar que tem marketing, tem um monte de coisa, mas o que mais cresce a tua carteira é indicação. Só que se você conseguir desenvolver técnicas para você forçar ou incentivar os teus clientes a te indicar, você cresce mais rápido. Se você pegar um marketing para te ajudar, você cresce mais rápido. Então, a contabilidade, se você tiver uma empresa de contabilidade, você vai crescer, naturalmente. Mas se você quiser acelerar isso, aí você tem que procurar outras formas. Aprender a vender, aprender a fazer marketing. E aí, o que você tem que procurar? Pessoas como a Marta que te ajudem com isso. Eu sei vender, eu já estou nesse mercado há 20 anos, então eu posso te ajudar a montar a tua estratégia de venda, montar a tua estratégia de marketing. Eu não sei, então busca quem vai te ajudar. Amanhã, se você conseguir se sentir capaz, você anda sozinho, mas no início, se você quer acelerar esse processo de crescimento, você tem que procurar quem já está fazendo há muito tempo. Esse é o recado que eu deixo. E não só na área de marketing e vendas, mas na área de gestão, na área técnica, você tem que lidar com pessoas que, de fato, pensam diferente, que já chegou em um lugar ainda onde você não chegou, que eu vejo isso como assim, eu, por exemplo, eu ando com muitos donos de agência que chegaram onde eu não cheguei ainda. Claro que para cada um o sucesso é individual, mas assim, quando a gente vê alguém avançando, alguém prosperando, alguém de fato mudando a vida de pessoas, que a contabilidade, o meu negócio aqui tem muito a ver com isso, sobre transformar. No começo a gente começa a trabalhar por dinheiro, mas depois a gente vê que não é mais só dinheiro. Se fosse por dinheiro, você não estaria no CRC, por exemplo. Que a gente sabe que o CRC não traz remuneração. Então, gente, é isso que o Rafael acabou de falar. Você procurar pessoas que possam te ajudar no dia a dia e você avançar. E é sim possível, que ele falou, de todas as profissões ele ficaria, se fosse para abrir mão, ele abriria mão de todas e ficaria com a contabilidade, mas as demais trouxeram o que para ele? Muita bagagem, conhecimento e traz essa autoridade quando o cliente senta para conversar com ele. Rafael, eu quero que você deixe suas redes sociais aqui, deixe o site. Eu sei que você tem aí programa de mentoria também. Quiser falar um pouquinho aí pro pessoal? Tá, vou deixar aqui a minha rede, @contador Rafael Machado, todas elas, YouTube, TikTok, Instagram. E a gente é o que você falou, acho que a vida é propósito, né? Você descobriu o propósito da tua vida, tudo que te convidarem para você fazer que esteja alinhado com o teu propósito, você aceita. O que não tiver, você não aceita. E eu acredito muito nisso, acredito que muita gente me ajudou. E a minha vida foi transformada através da contabilidade. Então, a gente trabalha hoje para ajudar as pessoas a transformar a vida delas através também da contabilidade. E a gente criou, ano passado, um programa de mentoria, o Edilson, eu, o Renato e o Wellington, que é o DNA Contábil. Ali é para a gente ajudar mesmo as pessoas a impulsionar os negócios, a gente trocar ideia. A gente aprende muito também. Aprendo todos os dias ali, eu acompanho o grupo. Então, quem quiser participar, procura a rede social do DNA, Instituto DNA Contábil, né? @Instituto DNA Contábil. Uma mentoria muito legal, que a gente gera lá mentalidade, a gente mexe na mentalidade, a gente gera conhecimento, a gente gera entretenimento, a gente gera relacionamento. É legal pra caramba. E assim, o que eu posso dizer? O maior desafio que eu tive na minha vida, como tive uma infância de escassez, você virar essa mentalidade de escassez é muito difícil. É muito difícil. Porque quando você começa a crescer, você tem medo de perder o que você conquistou. Não, tá bom isso aqui. Não quero novos desafios porque eu já consegui isso aqui. Isso é por quê? É porque você teve uma infância difícil, de escassez, então você tem medo de perder. Você tem muito mais medo de perder do que de subir pro próximo passo. E quando você está num grupo de pessoas que estão vibrando a mesma energia, que estão com o mesmo propósito, que estão crescendo, isso ajuda muito a mudar a tua mentalidade. E realmente muda, porque você tá vendo o que você falou, eu tô com pessoas aqui que estão realizando e realizaram, e você vê que é possível na tua atividade, e realizaram, estão crescendo, e você vê, isso é possível, então vou perguntar isso aqui, vou perguntar para esse, e às vezes você vai até você vê dentro de um programa de mentoria, às vezes até as pessoas se associando, né, criando empresas juntos, isso é muito legal. Eu acho que quem busca mentoria, busca mudar a mentalidade. E através do ambiente
que você convive ali é o que faz você transformar a tua mentalidade. Show de bola, muito bom, gente. Então vai ficar aqui todos os links também para vocês, tá? Rafael, agradeço, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito corrido, por ter vindo até aqui, bater esse papo. Com certeza teremos mais vezes. Brigadão, viu? Obrigado você e até a próxima. E você que ficou aí assistindo a gente até o final, eu quero te pedir, curte o nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal também, porque quando você tá ajudando as pessoas a crescerem, você vai compartilhar, você vai ajudar outros contadores a crescerem, você vai crescer também e você ajuda o meu canal a crescer. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Grande beijo, tchau, tchau.